todos! Nós somos o tema 5 e vamos falar sobre o behaviorismo e como foi a sua influência na linguística americana. Vou começar identificando o behaviorismo na psicologia e na linguística. Então, o behaviorismo começou no ano de 1900 e é um termo que abrange diversas teorias da psicologia, que tem o principal objeto de estudo, o comportamento. O grande pensador e fundador do movimento foi John B. Watson, que se baseava na crença de que os comportamentos poderiam ser medidos, treinados e mudados. Para isso, era utilizada uma abordagem sistemática para a compreensão do comportamento dos seres humanos e animais. Como um behaviorista rigoroso, ele acreditava que todos os comportamentos, basicamente qualquer mudança observável no organismo, que seja consciência de um estímulo ambiental, eram resultados de um condicionamento. Ou seja, qualquer pessoa poderia ser treinada de maneira particular, dado o condicionamento correto. Portanto, para ele, o ideal seria abandonar os estudos de processos mentais e focar apenas no comportamento observável. Agora vamos comentar e perceber isso nessa famosa citação do Watson. Vamos lá. Dê-me uma dúzia de crianças saudáveis, bem formadas, em um ambiente para criá-las que eu próprio especificarei e garanto que, tomando qualquer uma delas ao acaso, prepará-la-ei para tornar-se qualquer tipo de especialista que eu selecione. Um médico, advogado, artista, comerciante, sim, até um pedinte e ladrão. Independentemente dos seus talentos, pendores, tendências, aptidões, vocações e raça dos seus ancestrais. Então, a partir disso, vamos pensar o que exatamente significa o que o Watson disse. Então, o Watson tinha como proposta abandonar o estudo dos pensamentos mentais, como pensamentos e sentimentos, e focar no comportamento observável, e neste caso, com a formação dos indivíduos. Para isso, o Watson utilizava como fundamento do behaviorismo metodológico, utilizava o modelo SR, o estímulo-resposta. Já no campo linguístico, a teoria behaviorista durou principalmente nos anos 50 e teve como figuras Bloomfield, Skinner, Osgood e White. E o objetivo deles era explicar como funcionava a comunicação e compreensão da língua, em termos de estímulos observáveis e as respostas produzidas pelos falantes em situações específicas. Vamos falar mais sobre isso nos próximos slides com a apresentação da Beatriz. Are you finished? Well, thank you. How thoughtful. Would you like a chocolate? Yeah, sure. Thanks. Oh, sorry, Sheldon, I almost sat in your spot. Did you? I didn't notice. Have a chocolate. Thank you. You know, I knew a girl in high school named Anna Mae. Anna Mae Fletcher. She was born with one nostril. Then she had this bad nose job and basically wound up with 3. You're here a lot now. Oh, am I talking too much? I'm sorry. Thank you. Chocolate? Yes, please. Oh, hey, Kim. Yeah, you know what? Hold on. Let me take this in the hall. Okay. I know what you're doing. Really? Yes. You're using chocolates as positive reinforcement for what you consider correct behavior. Very good. Chocolate? Sheldon, you can't train my girlfriend like a lab rat. Actually, it turns out I can. Well, you shouldn't. With my previous approach to dealing with her, so I decided to employ operant conditioning techniques, building on the works of Thorndike and B.F. Skinner. Yet by this time next week, I believe I can have her jumping out of a pool, balancing a beach ball on her nose. No, this has to stop now. I'm not suggesting we really make her jump out of a pool. I thought the bazinga was implied. We're just tweaking her personality, just sanding off the rough edges, if you will. No, you're not sanding Penny. Are you saying that I am forbidden from applying a harmless, scientifically valid protocol that will make our lives better? Yes.
You're forbidden. Bad, Leonard. Thomas Skinner foi um dos psicólogos mais importantes do movimento. Ele acreditava que era possível controlar o comportamento verbal através das variáveis que controlam o próprio comportamento. Ele seguia a teoria de estímulo-resposta, então acreditava que, pela imitação e reforço, o processo de aquisição de conhecimento era indutivo. Como se, caso um estímulo trouxesse resposta positiva, o comportamento tenderia a se repetir. Mas se a resposta fosse negativa, ou então se não houvesse resposta, o comportamento tende a não se repetir. Sendo que, se repetindo ou não, isso ocorre de forma inconsciente. Por exemplo, hipoteticamente, se uma criança que está deitada e está acordada, ela escuta a voz da mãe, o que no caso seria o seu estímulo, e como resposta ela começa a chorar. E a mãe pode vir e colocar ela nos braços, por exemplo, segurá-la. Isso seria um reforço positivo. Então, por causa dessa ação da mãe, a criança vai aprender que se ela quiser que a mãe a segure no colo, ela precisa chorar. Então vai ser algo inconsciente, mas que ela vai compreender. Da mesma forma, se uma criança, por exemplo, está aprendendo a falar, que é um processo bem parecido, e uma criança vê outra criança mais velha comendo chocolate, que seria o estímulo, e como resposta ela diz, dá. E a criança, caso a criança mais velha dê um pedaço de chocolate para ela, toda vez que ela quiser comer o chocolate, que ela quiser alguma coisa que esteja com alguém, ela vai repetir o comportamento. Ela vai pedir dá para que alguém dê para ela o que ela está pedindo. Mas ao mesmo tempo, se a criança mais velha não der o chocolate, que seria um reforço negativo, ela não vai mais agir dessa forma quando quiser uma coisa semelhante. Ela vai achar uma outra forma, que não seja a forma do tá, para poder pedir o que ela quer. O processo de alfabetização também é bem semelhante. Porque, para os behavioristas, acontece na seguinte ordem. Primeiro, ela consegue vocalizar a criança, né, no caso. E depois, ela passa a processar a vocalização dos outros e reconhecer a similaridade entre a sua vocalização e a vocalização das outras pessoas. E então, por último, ela passa a associar a vocalização de uma palavra com o contexto dela. E é importante lembrar que os behavioristas explicam que as crianças elas já nascem com um comportamento nato, que são como impulsos básicos, como, por exemplo, a necessidade, a fome de uma criança. Uma criança tem fome, ela precisa se alimentar. Então, esse tipo de impulso é natural e ela forma essas associações, tipo assim, mamar e com o alimento que ela precisa de uma forma natural, algo que vem inato já na própria criança. Também é bom lembrar que quando a gente trata a linguística como uma ciência, é preciso que a gente explique o que é linguística e o que é ciência. Para Auguste Comte, o ideal científico era positivista e se baseava na observação e na descrição das leis que regem os fatos sociais, o que tornava o motivo das falas irrelevantes. Mas para Bloomfield, por exemplo, que tinha uma perspectiva estruturalista e behaviorista, ele já analisa a língua como um sistema. Nesse sistema, os elementos eles se organizam por um certo comportamento geral, e aí, através desse comportamento, ele descreve as leis que vêm no sistema. Eu vou falar um pouquinho para vocês de como se dava a aprendizagem linguística dentro da teoria behaviorista. Por ser uma doutrina empirista, todo conhecimento eles pregavam que todo conhecimento era adquirido através das experiências práticas. Eles não levavam em consideração nada abstrato nem nada muito relacionado à mente. Para eles, a aquisição do conhecimento era uma questão de moldar comportamento.
como já foi dito anteriormente, dentro dessa teoria de Skinner, tudo se baseava nos estímulos, nas respostas e nos reforços que essas respostas recebiam. Para Skinner, o fundamental na construção da aprendizagem era o treinamento. Para ele, a criança ouve, repete, memoriza e vai conseguir formar frases de acordo com aquilo que ela conseguiu gravar na sua mente. Para Skinner, todo comportamento poderia ser modelado. Isso ele denominou de comportamento operante. Esse comportamento verbal, para ele, inclusive, ele prega que também é um comportamento que pode ser modelado. Ele destaca algumas etapas para a modelagem desse comportamento, para esse comportamento verbal ser estabelecido. Uma delas seria o mando. A pessoa, diante de alguma necessidade, de alguma carência, ela emite um mando, uma solicitação, e uma terceira pessoa vem suprir essa necessidade, vem reforçar isso que essa pessoa aqui pediu. O outro seria um comportamento egóico, quando a pessoa repete o estilo verbal que foi dado. A pessoa solicita água, aí outra pergunta para ela, água? Isso seria como se fosse um eco da palavra do estímulo que a pessoa emitiu. E quando a outra pessoa repete, ela reforça esse estímulo verbal anteriormente dado. Temos também o comportamento intraverbal, que é quando uma resposta não é idêntica à primeira, mas leva o mesmo significado. Ou então quando dá uma dica do que a pessoa quis dizer para uma outra coisa. E temos o tato, que é quando se descreve alguma coisa do meio após ter entrado em contato com esse estímulo do meio ambiente. Toda essa teoria veio por terra, foi amplamente criticada, quando Chomsky entrou dizendo que a estrutura gramatical ela é tão elaborada, é tão complexa, que seria impossível a pessoa não nascer já com alguma coisa predisposta a identificar essa estrutura. Foi o que Chomsky chamou de inatismo. E então ele prova que essa teoria do Skinner, a criança não pode vir sem nada para essa predisposição para aprender essa linguagem. Com essa afirmação de Chomsky e com essa teoria, a gente começa a ver o behaviorismo perdendo força e dando espaço para uma outra teoria que vem futuramente suprir a teoria para aquisição de linguagem. Existem diversas ramificações do estruturalismo, como o estruturalismo europeu, o estruturalismo americano e o estruturalismo norte-americano, que é o que eu vou falar agora, que é o estruturalismo norte-americano de Bloomfield. Eles tinham uma ideia em comum com todos os estruturalistas, que é a ideia de que a língua ela é uma estrutura, um sistema de elementos interligados. Só que o diferencial dele, que fazia essa vertente ser conhecida como linguística distributiva, é que ele via de uma forma hierárquica e que cada parte de cima continha a parte do nível de baixo e, consequentemente, todas abaixo dele. Ou seja, ele tinha como se fosse uma pirâmide e no primeiro nível está o valor fonológico. No meio está o valor morfológico, que inclui tudo do valor fonológico. E em cima disso tudo, como a mais importante, o valor sintático, que inclui tudo abaixo. Ele vê a língua de uma forma objetiva e isso é claro porque ele não coloca o valor semântico. Ou seja, você pode falar uma frase que não faz sentido algum, mas que ainda assim ela está certa. A estrutura dela faz sentido, não importa muito. E o objetivo do estruturalismo é basicamente a gente identificar e classificar construções que são aceitas nas línguas, de um jeito mais geral, entendeu? Por exemplo, tem o parâmetro ProDrop, que ele é basicamente quando você consegue tirar o pronome do início de uma frase. Mas para isso, você precisa de uma língua com uma riqueza... Não, uma riqueza não, porque não existe muito isso de você colocar línguas em formas diferentes. O estruturalismo, inclusive, ele não faz isso, ele não classifica qual a melhor, qual a pior, ele só identifica os parâmetros diferentes que acontecem. Mas assim, que você tem possibilidades maiores de conjugação, tipo no português, que você pode falar eu como o bolo, mas você também pode falar como o bolo, porque no verbo você já identifica qual que é o pronome. Você também pode fazer isso no italiano, que é tipo
e eu mandíbula torta, mas você também pode falar mandíbula torta. Você não pode fazer isso. Por exemplo, no inglês e no francês. No inglês, você não pode separar pela escrita, porque a única que muda é da terceira pessoa do singular, que, por exemplo, o I eat the cake na terceira pessoa seria he eats the cake. Mas enfim, você não pode tirar o I, você não pode tirar o pronome eu, porque senão fica só eat the cake, ele vai pra forma imperativa, já que não existe, tipo, essa forma na língua mesmo, sabe? As pessoas não vão te entender. O positivismo surge no século XIX, com o objetivo de ter a descrição e a prescrição como principal método científico. Com isso, Auguste Comte cria a teoria de que, para a doutrina atingir o estado da ciência, ela precisaria passar por 3 estados que todos nós passamos no percurso da vida. O primeiro é o teológico, que é aquele em que o espírito humano busca explicações para os fenômenos sociais e da natureza do sobrenatural, ou seja, uma explicação que ainda não estaria voltada para o uso racional da mente humana, sendo por isso primitivo. O segundo é o estado metafísico, que é a transição entre o teológico e o positivo. E, por fim, o estado positivo, que é o estado científico, que ocorre quando a observação dá lugar à imaginação e à abstração que são presentes nos 2 estados anteriores. Os fenômenos não dependem mais das vontades divinas ou do homem, e esse conhecimento científico encontrou sua perfeição e é o último estágio da evolução mental da razão humana. E dessa forma, uma das principais consequências da implementação da filosofia positiva na política da época seria a modificação do sistema entre o ensino europeu para priorizar os ensinos da generalidade e do enciclopedismo. Bloomfield foi um linguista pioneiro no estudo descritivista da língua. Ele validava os feitos dos estudos clássicos do tópico, mas ainda assim criticava o caráter mentalista, pseudo-explicativo e psicológico desses estudos. O estudioso propôs, então, uma abordagem generativa e indutiva com base no estudo descritivo da linguagem, criando assim o descritivismo bloomfieldiano, que utilizava o behaviorismo para explicar os fatos linguísticos. Agora vamos abordar sobre o descritivismo. No descritivismo, estuda-se uma língua destacada, sem interação de procurar por uma descrição única para todas elas. Mas é preciso lembrar que as falas no corpo de uma língua, em análise, precisam ser capazes de mostrar a regularidade de todas as falas da língua para que haja uma boa representação dela como um todo. A principal semelhança entre o positivismo e o descritivismo é a busca pelo método verdadeiramente científico. Ambos compartilham a mesma ideia do que seria o método correto, e apesar da similaridade, também existem diferenças entre eles, como, por exemplo, o estudo do corpus da língua. No positivismo, não existem restrições quanto ao tipo de corpus a ser estudado, enquanto o descritivismo afirma que o corpus deve abranger todas as sentenças da língua. E além disso, o positivismo também não define o objeto de investigação utilizado, como a fala ou a escrita. Há precisos 56 anos, Johnson publicava aquele que talvez ainda seja a mais arrasadora crítica ao behaviorismo linguístico. Trata-se da sua resenha ao comportamento verbal de Skinner, publicada na revista Language. O artigo tem o objetivo de pontuar as considerações que constituem o cerne dessa crítica, na tentativa de relembrar o modo como ela realmente decretou o inevitável fracasso das pretensões behavioristas em explicar as questões básicas que envolvem o fenômeno humano da linguagem. Nos anos 50, o estudo da linguística tinha como paradigma dominante a psicologia behaviorista, que se caracterizava por fornecer uma explicação essencialmente comportamental da atividade linguística e da sua aquisição. Porém, com o desenvolvimento das chamadas ciências cognitivas, cujo ponto de partida é o de entender a mente como objeto físico, várias outras teorias linguísticas surgiram e se opuseram a esse modelo teórico. Dentre essas teorias, o inativo chomskyano é uma das mais influentes. Abrangendo grande parte dos principais aspectos expostos por Skinner no comportamento verbal, a crítica chomskyana está estruturada em 2 níveis. Na crítica direcionada a caráter objetivo observável nos conceitos basilares do behaviorismo radical,
E 2. Na alegação da incapacidade explicativa do modelo científico adotado por Skinner quando confrontado com alguns episódios linguísticos quase cotidianamente experimentados pelos utentes da linguagem. Os primeiros argumentos consistiam em ataque aos fundamentos principais dos conceitos utilizados por Skinner em sua análise. Criticava-se o modo como ele aplicava as noções de estímulo, resposta e reforço na análise dos comportamentos da vida real. Já o segundo grupo de argumentos trata da apresentação de alguns episódios verbais, para os quais a teoria de Skinner não é capaz de oferecer uma explicação adequada. Para Chomsky, a suposta falta de objetividade no uso skinneriano dessas noções pode ser claramente demonstrada quando, por exemplo, consideramos o fato de que os estímulos, que inicialmente foram caracterizados como sendo públicos e objetivos, porque se compartilhavam no mundo e podiam ser plenamente compartilhados, são posteriormente admitidos por Skinner, podendo ser privados e subjetivos. Como uma determinada sensação sentida por um indivíduo, ou quando se ressalta que o esforço, concebido como algo que ocorria imediatamente após a resposta, diante de um estímulo e por parte de uma segunda pessoa, não poderá não ser só como auto-reforço. No caso de uma criança que imita sons, como o de carro e bombas, mas como também pode ser tardado dias, semanas ou até mesmo anos, como no caso de um escritor cujas obras só são lidas no final da vida. Finalizando essa análise, a conclusão de Chomsky é a de que, ao serem utilizados para os mais variados papéis dentro da teoria Skinner, os termos estímulo, resposta e reforço não passam de paráfrases para termos de linguagem natural, perdendo a sua força explicativa que supostamente tinham ao serem utilizados. Na verdade, alega-se que, para dar conta de comportamentos complexos, Skinner passa a utilizar tais noções sem o rigor exigido pelo modelo empírico adotado por ele, ou seja, as acepções científicas desses termos, inicialmente estabelecidas, não se mantêm em toda a obra. O ponto central da crítica é que, ao serviço de resultados experimentais, como evidencia de caráter científico de sua teoria, Skinner cria uma ilusão de que essa teoria é uma rigorosa, e sendo que, na verdade, os termos utilizados na descrição vida real e usados na descrição de experimentos de laboratório podem ser meros homônimos, sem qualquer similaridade de significado. Em outras palavras, Skinner é acusado de fundamentar a sua análise de comportamento verbal nos termos do breviarismo radical, em suposições analógicas, formuladas em termos de extensão metafórica do vocabulário de laboratório. Com esse último tópico, a gente encerra o nosso trabalho. Esperamos que realmente tenhamos conseguido passar para vocês um pouco do que foi o behaviorismo e qual foi a sua influência na linguística americana, e até mesmo que a gente tenha conseguido despertar o interesse em alguém pelo assunto. Nós estamos no primeiro período da faculdade, foi a introdução à linguística, muita coisa ainda vem por aí. Esperamos realmente que tenhamos conseguido passar para vocês essa parte e que vocês realmente busquem mais, que procurem novos assuntos e que continuem nessa linha da linguística.